Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à primeira jornada de educação das relações étnico-raciais, Percursos em Rede, uma parceria entre a Gerência de Relações Étnico-Raciais, a Multirio e a Escola de Formação de Professores Paulo Freire. Eu sou o professor Luan Ribeiro, da Geré, e vou mediar essa quarta mesa de diálogos da nossa jornada, com o tema Por uma Prefeitura do Rio antirracista, articulações intersetoriais. Eu sou um jovem negro, com cabelo cortado dos lados e black em cima. Estou com uma camisa de manga comprida, rosa, e atrás de mim o cenário é de cortiça com tramas coloridas nas cores vermelho, laranja, marrom e verde. Seguindo, essa roda de conversa tem por objetivo principal evidenciar a importância do diálogo entre as secretarias para a efetivação do compromisso da cidade do Rio de Janeiro se tornar antirracista. Essa mesa é necessária, pois demonstra como a educação articulada à cultura, à ciência, à juventude, às mulheres, a promoção de equidade racial, direciona caminhos e possibilidades para que as teorias e ideias antirracistas se tornem práticas e políticas públicas efetivas na sociedade. Essa roda terá a presença da SPM, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Mulher, da SMC, Secretaria Municipal de Cultura, da CEPIR, Coordenadoria Executiva de Promoção da Igualdade Racial, da Juve-Rio, Secretaria Especial da Juventude e da Fundação Planetário da cidade do Rio de Janeiro. E eu vou chamar agora essas mulheres que estão à frente das instituições e secretarias que são cruciais para o debate das relações étnico-raciais da cidade. Começando pela Tainá Santos, que é bacharel em Relações Internacionais, mestre em Ciência Política e conselheira do movimento Mulheres Negras Decidem. Desde o início da nova gestão, ela atua na Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher como coordenadora de diversidades com destaque para as questões étnico-raciais. Seja muito bem-vinda, Tainá. Caroline Guedes, ela é professora, mestre e doutoranda em História, com suas pesquisas sempre atreladas à busca por cidadania do povo preto. Atualmente está gestora de eventos e projetos sociais da Fundação Planetária. Seja muito bem-vinda, Carol. A Ládia tem 23 anos, é nascida no subúrbio dos Melhores Dias, produtora cultural e assessora na Coordenadoria Executiva de Promoção da Igualdade Racial. Seja muito bem-vinda, Ládia. Sinara Rúbia é educadora, contadora de histórias, pesquisadora em literatura infanto-juvenil negra e griot, escritora e mestranda em Relações Étnico-Raciais pelo Cefet. Atualmente é assessora especial de políticas antirracistas da SMC do Rio. Bem-vinda. Completando a mesa, eu chamo Natália Figueiredo de Azevedo. Ela é gestora pública pelo IPUR, UFRJ, mestre em Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas no PPGDT da Rural, especialista em Gestão Pública Municipal pelo PENAP da UF e doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional no IPUR, na UFRJ. Atualmente, é subsecretária de Políticas Temáticas dos Direitos da Juventude na Secretaria Especial da Juventude Carioca. Seja bem-vinda, Natália, assim, muito bem-vindas e obrigado por aceitar nosso convite, ok? Então começo chamando a Tainá, para a gente começar o nosso papo aqui, nosso bate-papo com essas potências que estão aqui com a gente, a importância da articulação intersetorial para a construção de política pública, e a pergunta que vai orientar um pouco a gente, tá? Parte dessa premissa. Como a questão do Novembro Negro da Prefeitura do Rio revela uma preocupação de construção de política pública para as ações intersetoriais, na política pública municipal, como é que isso se configura, né, Tainá? Então a gente já teve aí uma parceria, né, entre a SME, entre Geré e a SPM, com o Mapa da Mulher Carioca, com a exposição Mulheres e Ciência, com a construção do curso por um Rio Antirracista. Então, Tainá, eu gostaria de que você falasse um pouquinho dessa construção e como isso realmente se efetiva, né? Sai da teoria e vai para a prática nas políticas públicas. É com você.
Maravilha, Luan. Uma alegria estar aqui nessa mesa com essas mulheres incríveis que constroem política e com esse perfil interseccional, considerando aí questões tão relevantes, né, para a nossa cidade em relação ao território, a gênero, idade e, claro, raça-cor. Essa construção, como você disse, Luan, vem desde o início da atual gestão, quando a maioria de nós aqui assumiu esse espaço dentro dos seus respectivos órgãos, com a missão de pensar políticas e práticas antirracistas, né, dentro de cada uma das pastas. Nossa primeira tarefa, digamos assim, como gestoras, foi nos encontrar, identificar onde, na estrutura da prefeitura, haviam outras pessoas pensando no mesmo sentido que a gente. Onde existiam setores, assessorias, coordenações, gerências, que pensassem também as questões étnico-raciais. E foi assim que lá no iniciozinho, já em talvez fevereiro ou março, eu conheci a Joana Oscar, que é a gerente de Relações Étnico-Raciais da Secretaria de Educação, e a Sinara Rubia, que está lá na Cultura. E elas, principalmente, foram as pessoas que me ajudaram muito a orientar o meu próprio planejamento na Secretaria da Mulher, pensando nessa estrutura da prefeitura. São mulheres que estão já há bastante tempo nesse fronte, sabem dos principais desafios que existem dentro da gestão pública municipal para tratar do antirracismo, e foi muito importante ter essa articulação com elas, né, por essa razão. Logo em seguida, nós tivemos a composição da equipe da Coordenadoria Executiva de Promoção da Igualdade Racial, da qual a Ládia faz parte, e aí a gente conseguiu já de cara identificar diversas ações, né, diversas oportunidades em que a gente poderia trabalhar conjuntamente. E primeiro houve essas ações mais pontuais, com a participação da secretária da SPM Rio, que é a Joyce Trindade, com a gravação de um episódio para Multirio também, com a participação de alunas do ensino público municipal, do primeiro segmento. Nós tivemos, em julho, ficou conhecido como o Mês das Mulheres Negras, por conta da celebração no dia 25 do Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, nós fizemos também uma parceria envolvendo a Fundação Planetário também, para fazer uma exposição sobre mulheres cientistas, onde a maior parte dessas mulheres que estão representadas ali são mulheres negras. E a gente teve aí também um calendário temático no mês de julho, que contou com a participação de todos os órgãos aqui envolvidos, na promoção de diversas atividades com foco nessa população negra feminina na cidade do Rio de Janeiro. E aí, esse trabalho, na verdade, ele é continuado, né? Nós não trabalhamos apenas nas datas temáticas. Todas as ações, todas as políticas e programas pensados por todos os órgãos envolvidos aqui, eles têm uma perspectiva abrangente, né? Que considera a raça-cor. E aí eu destaco de novo a importância de ter setores como os nossos, né, que estamos aqui representando, dentro de cada órgão público municipal, porque muitas vezes, muito embora o gestor tenha ciência dos dados, tenha ciência das questões específicas relacionadas à população negra, nem sempre isso se reflete em todas as políticas que são construídas, que são apresentadas e levadas a cabo pelas secretarias, pelos órgãos públicos municipais. Se você tem um setor dedicado a esse assunto, essa equipe, né, que está destacada para olhar para as questões étnico-raciais, ela vai muito mais facilmente identificar ali se as necessidades da população negra carioca estão sendo atendidas com aquela política, né? Se aquela política não está enviesada.
porque uma das questões que é mais difícil de superar, digamos assim, na formulação de política pública e pensando também, claro, na intersetorialidade, é que muitas vezes a gente pensa no cidadão que é uma espécie de sujeito universal, né? E esse sujeito não existe, é sempre bom que a gente frise, né? Nós somos diversos, né? Somos homens, mulheres, negros, brancos, indígenas, moradores de periferia, moradores de favela, e é muito importante que esses marcadores sociais sejam sempre observados. Então, com um setor que olhe para as questões étnico-raciais, esse olhar mais cuidadoso, ele fica mais apurado, né? Você tem ali pessoas que são especialistas na temática e que vão cuidar para que não passe batido nenhum tipo de viés nesse sentido. E aí eu quero saudar, né, cumprimentar a equipe da CEPI, principalmente, que são os nossos anfitriões nesse Novembro Negro, mas, de novo, destacar a importância dessa articulação que a gente tem feito para a construção desse calendário agora em novembro. A gente chega em novembro já com um relacionamento muito profícuo, com ótimas experiências ao longo desse primeiro ano de gestão, né? Em muitas oportunidades nós podemos fazer atividades juntos, o que proporciona essa integração, essa interlocução, esse diálogo muito fluido entre as equipes, faz com que a gente esteja bastante alinhado em termos de metodologia, de propósito, do que a gente quer entregar para o cidadão, para a cidadã carioca. E está sendo muito bonito. A gente conseguiu, com relativa facilidade, construir uma agenda muito ampla de ações e atividades nesse novembro, de cada setor aqui envolvido trouxe as suas contribuições, trouxe as suas propostas, e no fim a gente percebeu a importância que esse movimento teve, né, de apresentar conjuntamente essas ações, porque isso dá um peso maior para a pauta dentro da gestão pública municipal. Né? Existem ainda entraves, existem ainda resistências, no sentido de que há pessoas que não compreendem a necessidade, a importância das práticas antirracistas serem incorporadas, né, por todos os órgãos públicos municipais, quanto isso contribui para o atendimento da população carioca, que é majoritariamente negra. Então, quando se vê, né, na programação oficial do Novembro Negro, tantos órgãos envolvidos, tantas pessoas trabalhando para o mesmo propósito, fica muito evidente que a prefeitura ela tem um projeto para a população negra carioca. Né? E esse projeto ele é plural, ele é participativo, ele considera as mais variadas dimensões da cidadania e da identidade das pessoas. E é uma alegria imensa poder fazer parte desse grupo, poder aprender com essas mulheres. Acho que eu e a Ládia estamos aqui, né, as mais jovens nesse grupo, então é muito bom poder aproveitar as experiências, né, de Carol, de Sinara, Natália, Joana e outras tantas pessoas envolvidas, né, minha secretária, para levar adiante essa pauta, essa bandeira que é tão fundamental para que a gente supere uma série de desafios, né, de dificuldades que a cidade ainda enfrenta, promovendo mesmo a participação das pessoas negras na gestão pública para pensar soluções para além daquilo que a gente já conhece, né? Uma das maiores vantagens, digamos assim, de você ter um grupo de gestores públicos diverso, né, com a participação de pessoas negras, de mulheres negras, é que as soluções elas vão ser trazidas a partir de outras perspectivas, de outras experiências, que não aquelas que são majoritariamente vistas
Por quê? Porque quando você tem um grupo que é muito homogêneo, se você tem um grupo de gestores públicos que é formado de 90% de pessoas brancas, de homens brancos, de uma determinada classe social, classe média, classe alta, dificilmente essas pessoas vão estar atentas, então, com um olhar sensível às demandas da camada majoritária da população, né? Do grupo que compõe a maior parte da população carioca, que são pessoas negras pobres. E, para além disso, né? Além das necessidades, tem a questão da proposição criativa para soluções e alternativas que essas pessoas também não conseguem vislumbrar porque não vivem aquela realidade. Então, é um movimento duplo, né? De identificar as necessidades e também de identificar as soluções a partir dessas próprias pessoas, né? Ter as pessoas negras e ver a população negra carioca como fonte também de ideias e soluções para os problemas que a cidade enfrenta. Acho que é um pouco disso, Luan. Fico muito feliz de participar dessa iniciativa e de ver como o Novembro Negro tem ajudado também a mostrar para o restante da prefeitura, para aqueles órgãos que ainda não têm um setor para olhar para as questões étnico-raciais, como a intersetorialidade é importante e que sim, é possível trabalhar de forma conjunta, unida, com um propósito coletivo e com grande participação do público, né? Temos várias ações aqui que são direcionadas e que são abertas à participação popular. Acho que esse é um passo muito importante na direção que a gente quer tomar, né, para a construção da cidade que a gente realmente quer, uma cidade inclusiva, justa, participativa, propositiva, onde as pessoas negras têm o direito de exercer a sua cidadania de forma plena e igualitária. Acho que é isso, Luan. Obrigada. Muito bom, Tainá. Muito obrigado, de verdade. É muito bom começar com a sua fala, que já mostra a potência da mesa, uma mesa feminina, né? Uma mesa majoritariamente negra, que representa a população também. Então é importante também a gente frisar que as políticas públicas pautadas nas questões étnico-raciais, elas não são somente pautas extra, né? Assim como na educação, a educação para as relações étnico-raciais não são extracurriculares, elas partem da orientação do currículo inteiro, assim as políticas públicas também orientadas para a população negra, ela não se restringe apenas à população negra. É importante frisar que isso é importante para o desenvolvimento da sociedade como um todo, né? Não só da população negra. Então, muito obrigado. Vou chamar agora Carol. Carol, que é do Planetário, parceiraça da gerência, já fizemos algumas coisas juntos. E aí, Carol, dentro da pergunta, né, que a gente orientou o nosso bate-papo, eu vou adicionar um pouquinho, uma pitadinha aí de tempero na nossa mesa, direcionada para você, o Planetário, né, que são as questões de que o Planetário ele fica situado num bairro, né, da Zona Sul do Rio de Janeiro, uma área nobre da cidade, onde a gente sabe que os nossos, né, a população negra, não tem muito acesso. Então, qual a importância de ter uma gestora, né, no Planetário, na região nobre da cidade, Zona Sul, com o intuito de democratizar o acesso, né, à cultura, à ciência, para a população do Rio de Janeiro? Carol, está contigo. Bom dia, gente. Bom dia, Luan. Bom dia a toda essa mesa linda, que dá para ver que foi pensada com muito carinho, é muito assertiva, muito precisa, né? A gente que trabalha junto, integrado, a gente tem noção do que a gente tem unido esforços para fazer. Eu sou Caroline Guedes, mulher negra, estou sentada com uma parede verde no fundo, brinco grande, cabelo crespo preso. Primeiro eu quero
falar um pouco sobre o que significa o Novembro Negro, né, que é a nossa pergunta orientadora. Eu acho que significa resistência, aquilombamento, aquele monte de palavras bonitas e que a gente tanto diz, mas mais do que significa obrigação. A gente gere uma cidade que é composta majoritariamente de pessoas negras. Então, são para essas pessoas que a gente precisa governar. Tem uma frase que o Eduardo Paes sempre parafraseia do Lula, né? E eu vou parafrasear do Eduardo, que um pai pode ter 2 filhos e ele os ama igual, mas ele sempre dá atenção, se disponibiliza mais e se preocupa mais com o filho que é mais problemático, né? Como se diz popularmente, que merece mais atenção, que está mais aquém da sociedade, que está mais marginalizado. E eu acho que é o nosso papel aqui, enquanto gestores públicos negros. Eu acho que nós somos uma espécie de... Estamos, né, como pais, e a gente precisa governar para os mais necessitados, para os que estão majoritariamente dentro das escolas públicas, para os que estão majoritariamente dentro das cadeias, dentro das favelas, para os que compõem as populações de rua, para os que compõem as periferias, o subúrbio. Eu acho que o nosso papel hoje aqui é esse, né? E essa coisa intersetorial me tocou muito. A CEPIR, a Secretaria de Promoção da Mulher e a Cultura puxaram, né, a agenda do Novembro Negro. Acho que a gente tinha ações separadas e eles juntaram para que a gente fizesse um grande evento. Só que isso não aconteceria se a gente tivesse secretarias e não nomes. Isso não aconteceria se a gente não tem o Jorge, a Aládia, a Jaqueline na CEPIR, se a gente não tem a Sinara e o Eliseu na Cultura, se a gente não tem a Tainá, a Joyce, a Mona Lisa e tantas outras mulheres pretas dentro da Secretaria de Promoção da Mulher, né? Luan, a equipe da Joana é toda negra, eu no Planetário, a galera da Juve que é majoritariamente negra e periférica. Então isso não estaria acontecendo. Então é aí que eu trago a importância dos gestores públicos, né, da gente ser sensível a essa causa. A Rafa, com um curso lindo, a Rafaela Bastos, por um Rio Antirracista, junto com as meninas da Secretaria de Promoção da Mulher. E aí eu quero dizer que, mais do que uma empatia do Eduardo, enxergar que a prefeitura precisa ter esses espaços, é importante a gente entender que somos qualificados e que é fruto de muita luta nossa, né, para chegar até esses lugares. E aí, Luan, entrando no que você falou sobre a Gávea, né, o equipamento que eu trabalho, ser um equipamento de elite num bairro nobre da Zona Sul do Rio de Janeiro, o próprio nome diz muito sobre isso. Eu não sei se vocês sabem, mas Gávea significa gaiola, né? E a gente costuma dizer que o lema dessa gestão é arrombar essa gaiola, é destroçar essa gaiola e unir as territorialidades da cidade, porque eu estou tratando de um equipamento público. Eu não estou tratando da minha casa, né, que entra quem eu quero. Eu estou tratando de algo que tem que estar a serviço da população, independente de qual seja o gestor desse equipamento. E o que a gente fez pensando nisso? A gente criou uma terça gratuita, então qualquer cidadão carioca ou qualquer cidadão residente do Rio de Janeiro tem direito a ir no Planetário de forma gratuita nas terças-feiras. A gente tem 4 sessões, só que a gente também entende que a gente vive numa cidade partida. E a gente atende grupos às terças-feiras. Hoje a gente está atendendo um grupo da Buriti-Congonha, uma favela de Madureira completamente invisibilizada que fica entre Serrinha e Cajueiro. A gente atende grupos de Campo Grande, de Seropédica, de Septiba, e como esses grupos vão vir com tanta dificuldade de mobilidade urbana que a gente tem na cidade. Então a gente fez uma parceria que a gente tem um transporte gratuito, né, para grupos, principalmente do terceiro setor, que desejem levar os seus assistidos à Fundação Planetário, né? Eu estou falando de um equipamento que funciona com a educação informal. Então, acho que a gente tem entendido muito bem, né, a SME, principalmente na figura da Gerer, e o Planetário, que nós somos braços que se conectam. Enquanto vocês tratam da parte que eles acham chata, que é dentro da sala de aula e tal, é importante, né, que haja um braço de educação informal, que eles entendam como lazer, mas que aprendam também
Então, acho que a gente está agindo muito nesse sentido. Às sextas-feiras, a gente está atendendo a população de rua e a população dos CRAs cariocas. E aí tem muito do que a Tainá disse sobre as territorialidades também, porque eu não cerceio, né, racialmente quem entra ou quem não entra no planetário nessas medidas de acesso. Mas você consegue entender que quem majoritariamente vai às terças-feiras e quem majoritariamente compõe as populações de ruas que vão às sextas-feiras é o povo preto. Né? Então, acho que são ações, isso é muito claro, né? A gente está no topo de uma pirâmide econômica, então acho que isso, muito direto, né? De forma muito direta, isso incide sobre a gente. A gente tem a recém-inaugurada Biblioteca S. Salles, que é uma parceria com a Secretaria de Cultura, né? É um prazer enaltecer o nome do Écio dentro do planetário. Isso tem muito a ver com a gestão, porque você pega o Écio, que é um homem que é doutor em comunicação, mas ao mesmo tempo organiza uma feira literária de periferia e consegue um financiamento de ponta do Itaú. Então, o Écio é uma pessoa que faz conexões, que conecta a cidade, né? Que conecta desde o empresário até o poeta que está lá na ponta, dentro das favelas cariocas. Então, é muito importante, muito significativo para a gente essa biblioteca com acervo popular, com acesso gratuito e restrito, e que sejam todos muito bem-vindos, né, para estudar a cidade, que é o foco da nossa biblioteca, as territorialidades da cidade dentro da Fundação Planetário. A gente tem uma parceria com a Secretaria de Estado, né, de Cultura e Economia Criativa, que é o Passaporte Cultural. Então, a gente também recebe grupos do Estado inteiro, então aí a gente não está falando só do nível municipal, a gente está abrindo essas parcerias para o Estado, a gente recebe de forma gratuita também o público da Secretaria de Envelhecimento Saudável, né, que são idosos em condições de vulnerabilidade. E aí eu vou entrar um pouquinho e Nath, eu já ia esquecer, mas a gente tem dois projetos lindos para a juventude. Um que é o Luneta na Laje, que a gente vai começar a fazer agora em novembro, porque é importante que os ensinamentos do planetário, porque você está falando de um equipamento cultural de elite, mas você também está falando de uma ciência de elite. Né? Quando você chega nas comunidades, que a gente faz muito trabalho com a Secretaria de Ação Social, levando o planetário para as comunidades, e a gente fala assim com as crianças, olha, esse é um astrônomo, elas entendem como um astronauta, aquilo é muito distante, né, dessa realidade. E aí, quando a gente faz o Luneta na Laje, que é uma observação do céu nas lajes das comunidades, que a gente vai começar agora, né, que deu uma arrefecida na pandemia, você está mostrando que o planetário ele não está lá também. Abrimos a terça gratuita, estamos aqui parados. Não, a gente vai até vocês. É uma questão de se desterritorializar. E a gente tem uma exposição que é linda demais, que é uma exposição que é fruto de uma oficina da Juve Rio, dentro do Degase, que chama Diverso Universo, né? E aí eu quero trazer à tona toda a sensibilidade da equipe da Juve Rio, porque foi em março, era no Dia da Mulher e tal, que ia inaugurar a exposição, e a exposição estava montada para se chamar Universo das Meninas. E aí, como o pessoal percebeu que tinha muitos trans, né, dentre os menores cumprindo medidas socioeducativas, muda-se o nome da exposição. Então, assim, todas as saudações aí, a empatia da galera da Juve Rio, a visão e tal. E aí, quando a gente entra no Novembro Negro, e aí eu quero novamente reverberar a fala da Tainá, que a gente não está falando de ações que ocorrem só em novembro. Né? E uma prova é a exposição Mulheres na Ciência entre a Secretaria de Promoção da Mulher, a GERER e a Fundação Planetário, e que é uma exposição que tem um norte que eu acho muito legal, que é decolonizar o saber, né? E decolonizar a ciência, porque a gente tem uma ideia de que a ciência é aquela das exatas, mas não, né? Quando a gente faz a curadoria da exposição, a gente tem pessoas de humanas ali, né? De ciências humanas, enquanto cientistas, mulheres negras enquanto cientistas. Então, isso é muito importante, isso diz muito sobre empoderamento e tal. E aí eu volto na importância do gestor público negro, né? A Fundação Planetário, por exemplo, tem uma doutora em astronomia indígena e afro-brasileira e um especialista em astronomia árabe. Isso se encerrava dentro da fundação.
Ninguém sabia. Isso eu estou dizendo que essa doutora é a única astrônoma mulher que a gente tem dentro da Fundação Planetário. Então, você está dizendo de uma ciência de elite, você está falando de um patriarcado, né? E que é uma mulher branca, porque, assim, para uma mulher preta parece um lugar inalcançável. Então, são muitas coisas que cruzam aí. E aí eu vi isso, falei, gente, que loucura, a gente precisa fornecer alguns cursos de formação de professores para SME, a gente fornece cursos regulares, imediatamente eu procurei a Joana, falei, minha irmã, pelo amor de Deus, vamos colocar isso para a rua, vamos fazer um curso de astronomia, porque a gente tem a Lei 10.639, que é obrigatória, e os professores de exatas muitas vezes não conseguem aplicar em sala de aula, e não conseguem aplicar porque os professores de humanas têm texto, têm a escravidão que está dentro do currículo escolar, eles conseguem trabalhar de maneiras diferentes, eles conseguem, né, abordar não aquela escravidão tradicional que a nossa geração aprendeu na escola, eles têm ferramentas para isso, né? Então a ideia era dar ferramentas para esses professores de ciências exatas. Foi muito bem sucedido, a gente formou mais de 800 professores só nesse ano, né? Então, assim, eu acho que o meu norte hoje é agradecer a companhia de vocês enquanto gestores públicos, né? Parabenizá-los. Acho que a gente está fazendo um trabalho que vai no norte das nossas crenças e valores e vai no norte do que a gente é filho também, porque aí, voltando à minha fala inicial, do filho e do pai, a gente tem mais empatia porque a gente já esteve nesse lugar de filho e a gente ainda está, né? Porque além de gestor, a gente é fruto dessa cidade, a gente também é cidadão, a gente também depende de políticas públicas. Agradecer a Gerélia Multirio pela promoção dessa roda, agradecer a todos que sempre estão à disposição, todas as vezes que a gente marca as nossas reuniões super participativas, né? Parabenizar e agradecer. Acho que é o meu lugar aqui hoje e falar que contem comigo para qualquer coisa que for relacionado ao nosso povo preto. Obrigada, Luan. É isso, Carol. Eu que agradeço imensamente a fala, a presença, a parceria, né, durante todo esse ano. Gosto de frisar também o que você falou da questão de tornar a política pública acessível, né? É importante ter gestores públicos negros que entendem, né, a questão não só por ter pele, mas por serem qualificados para isso. Então é importante também frisar que a gente não está aqui para falar sobre racismo apenas. A gente está aqui para falar sobre ciência, sobre educação, sobre cultura. Nós somos qualificados para isso. Nossa pauta não é só o racismo. Então, assim, parabéns pela gestão do Planetário. Fiquei super animado e feliz de ver as iniciativas, inclusive essas dos ônibus com as comunidades lá de Madureira, de Campo Grande, porque é isso. Eu acho que tornar a política pública efetiva é ação, né? Então, a gente não quer só escrever ou só idealizar, é colocar na prática mesmo, né? É atingir o cidadão. Então, acho que isso o Planetário está fazendo muito bem. A Carol trouxe na fala dela também as articulações que o Planetário já faz, inclusive com a Geré, inclusive com a cultura, né? Com a inauguração recente da Biblioteca S, uma linda homenagem. Então, já chamo aqui para falar com a gente a Sinara, que é assessora especial da SMC, lá na cultura. Então, Sinara, dentro de tudo que a Carol já falou, gostaria que você falasse para o nosso público um pouquinho do seu papel na Secretaria Municipal de Cultura, o que a cultura está fazendo ao longo do ano, como ela se inseriu no Novembro Negro, as suas parcerias e também, acho que vou puxar um pouquinho de sardinha para o nosso lado, falar do projeto Paixão de Ler, com a homenagem à Sônia Rosa, que foi professora da rede, enfim, uma escritora renomada e que nos orgulha muito. Então, Sinara, a palavra está com você. Boa tarde a todas e todos e todes. Boa tarde, Luan. Boa tarde, companheiras de luta nesse fronte aí dessa construção desse governo antirracista, dessa prefeitura antirracista, melhor dizendo, dessa sociedade, né? Porque a gente está aí na batalha há algum tempo e acaba que essa causa ela atravessa toda a nossa vida, né? Não só no trabalho, mas em todas as nossas ações, dentro das nossas famílias. A gente tem isso como causa, porque isso está totalmente ligado à nossa vida e à nossa existência. Então, muito bom
fazer parte aqui dessa mesa, desse painel, para falar sobre esse tema. Bom, eu sou uma mulher negra, uso cabelos com dread look, meio cobreado assim, para o amarelo, tenho as minhas laterais raspadas, estou com uma blusa estampada nas cores marrom, caramelo e branco, bem puxado para o marrom. E atrás de mim tem um painel muito significativo para mim, inclusive, que é a imagem, né, dos oceanos com o mapa da África e do Brasil, né? Esse Brasil que é, fora da África, o maior país negro e dentro, contando com o continente africano, é o segundo maior país negro. Isso é muito significativo e já inicio a minha conversa falando sobre isso, já ressaltando essa importância que é o Brasil e esses temas sobre o Novembro Negro, o que isso tem a ver com a nossa história, com a nossa historicidade, com a nossa existência e ancestralidade negra. A cultura, né, dentro desse projeto de prefeitura antirracista, que já foi bem esboçado aqui, essa união intersetorial já apresentada pela Tainá, também presente também na fala da Carol, eu acho que elas já introduziram isso aí, então eu vou continuar nesse diálogo falando qual é o papel da cultura dentro dessa prefeitura e o que a gente tem feito. Para início de conversa, desde o início, né, desse governo, já a própria assessoria, né, a própria assessoria de práticas antirracistas, que é o lugar que eu componho, junto com o Eliseu Baroni, que também chegou tem um mês que o Eliseu chegou para poder compor esse setor e fazer esse trabalho junto comigo. A criação desse lugar ali dentro da secretaria, eu já entendo como a primeira iniciativa da Secretaria de Cultura. Então, a gente tem o secretário de Cultura, que é o Marcos Faustini, que eu já conheço há algum tempo, já trabalho com ele na sociedade a partir das causas periféricas, das periferias e favelas, e é uma pessoa que já tem bastante sensibilidade para o tema, que já faz parte dessa ideia de construção de uma sociedade antirracista. Então, assim que ele entra, eu já faço parte dessa equipe na composição, desde a transição, ele já entendendo que deveríamos ter uma atenção para isso na construção das políticas, das ações e das práticas no cotidiano dessa secretaria. Então, é uma função muito importante e muito desafiadora também, porque é garantir que os projetos, que as ações e que o cotidiano dessa secretaria garanta esse paradigma, né, antirracismo. E a gente sabe que isso perpassa por muitas coisas, não só nas práticas, mas nos debates, na discussão, no dia a dia, porque a questão racial ela faz parte da nossa composição humana, ela está dentro da nossa subjetividade e isso interfere totalmente nos planejamentos e na compreensão que nós temos de construção social, de construção de sociedade e de projetos políticos. A gente já começa, né, pensando na democratização do acesso, pensando o nosso primeiro edital desse ano, que é o Fomento à Cultura do Carnaval Carioca, ela já vem pensando uma democratização do acesso a recursos e de uma centralização, entendendo que, historicamente, os recursos da cultura ele é direcionado para uma única parte, para uma única direção dessa cidade, e muito pautado nesses dados e nessas pesquisas, a gente começa a construir as nossas políticas levando em consideração isso. Então, já garantindo recursos para os territórios periféricos. E o que isso tem a ver
com a questão racial, tem a ver com tudo. Quando a gente pensa no que é o Rio de Janeiro, quando a gente pensa na composição do Rio de Janeiro e qual é o grande contingente humano que mora nesses territórios periféricos e favelados da cidade. A gente tem um Rio de Janeiro que, no período da escravização, recebeu 2 milhões de africanos para serem escravizados de várias partes do continente africano. A gente recebeu corpos, né, que não suportaram nessa travessia. A gente, na época do período da escravização, tinha um contingente urbano majoritariamente formado por africanos de diversas partes do continente. E isso marca totalmente a formação cultural dessa cidade. Então, uma secretaria de cultura, ela é extremamente importante para a promoção da igualdade racial na cidade e, na verdade, para o país, quando a gente pensar no que é o Rio de Janeiro dentro da história, né? Dessa história aí, desse projeto de colonização e de escravização. Então, construir um governo antirracista aqui é extremamente relevante e a cultura tem um papel importante nisso. E aí a gente vem com Foca, que vai intensificando isso com a criação de uma linha antirracista, com a garantia de pontuação para projetos e grupos que têm pessoas negras, também LGBT e pessoas com deficiências, que pontuam quando essas pessoas estão no lugar de protagonismo e de liderança dentro desses grupos e desse projeto. Colocar isso como critério de pontuação é extremamente significativo e já mostra para a gente uma mudança intensa de quadro. Quando a gente tem uma linha totalmente voltada para favelas da AP1 e 2, que são favelas da Zona Sul e Centro, e recursos já garantidos para as APs 3, 4 e 5, que são as localidades da Zona Oeste e da Zona Norte do Rio de Janeiro, levando mais uma vez em consideração onde mora o contingente negro dessa cidade. Então, quando a gente já garante recurso, garante grana, dinheiro para as ações, projetos culturais e artísticos, para esses produtores culturais, isso já dialoga totalmente com a questão racial, porque a gente sabe quem que vai estar sendo fomentado. E também nesse trabalho pensar numa metodologia de não basta, né, só colocar o edital, só criar o link e divulgar. Você tem que ir até essas pessoas para explicar, para fazer aquele trabalho cotidiano, de explicar como faz essa inscrição, de fomentar, de mobilizar para que essas pessoas se inscrevam, porque a gente sabe que, historicamente, são pessoas que não acessam esse recurso por uma série de questões e dificuldades. Então, a gente tem um edital totalmente reformulado, justamente para garantir uma democratização de acesso, e a gente vai para junto das pessoas nas periferias e favelas para participar desse processo de inscrição. E aí a gente tem um número muito significativo, mostrando essa mudança de paradigma. Então, se até então o nosso maior número de edital, historicamente, dentro da Prefeitura da Secretaria de Cultura, é até 2.000 inscrições, esse ano a gente teve mais de 5.000 inscrições, a maioria delas vinda dessas partes da cidade. E isso é um sinal, isso mostra para a gente a demanda, isso demanda. Então, a gente tem um mapeamento, a gente sabe onde estão esses projetos, essas pessoas, isso é uma mudança grande de paradigma. Então, todos os outros editais, como, por exemplo, agora o da Infância e da Cultura Carioca, sempre com reserva de vaga para projetos antirracistas e que trabalham com a cultura negra. A gente tem agora, como você falou também, historicamente, o Paixão de Ler. E o Paixão de Ler é uma mudança de paradigma também não trivial e muito importante que a gente precisa observar, porque a gente está na nossa 29ª edição. E até a 28ª edição, nunca uma autora ou autor negro foram homenageados.
Nunca. Em 2017, a gente teve literatura e diversidade, que se falou um pouco mais sobre essa diversidade, e aí está incluindo ali a autoria negra, mas também ela não homenageia como tradicionalmente a Paixão de Ler sempre homenageia um autor, foca nele, não tinha isso ainda acontecendo. E aí, esse ano, a gente tem uma autora negra, carioca, com uma produção literária extremamente relevante quando a gente fala de literatura infanto-juvenil negra. Quando a gente fala de uma autora que é precursora da literatura infantil de temática negra na história do Brasil. Até então, até há pouco tempo, a gente tinha uma invisibilização e uma ausência de personagens com protagonismo negro dentro de uma literatura. E a Sônia Rosa é uma das primeiras autoras do Brasil que ali nos anos 80 já estava escrevendo ali o Menino Nito, o personagem negro. E de lá para cá a gente tem uma intensa produção literária de uma autora carioca trabalhando aí uma literatura nesse projeto de letramento racial crítico através da literatura. E esse ano a gente homenageia ela, a Paixão de Ler vai acontecer dentro da Bienal, e junto com isso, eu posso dizer também, de ano que vem, né, as bibliotecas municipais públicas da cultura, que são em torno de 10 bibliotecas, quando eu entrei na secretaria no início do ano, nós fizemos um estudo e um mapeamento, essas bibliotecas não tinham nem 2% dos seus autores, dos seus acervos de autores negros, e isso é muito significativo. Então, a gente, no ano que vem, esse acervo também ele vai receber uma injeção e um fomento de uma autoria negra, que o Eliseu Baroni ele já chega fazendo essa curadoria, preparando esse material importante, onde a gente tem mais de 200 obras mapeadas, desde uma literatura negra que vem desde o século XIX, com a nossa primeira romancista negra, a Maria Firmino, até os dias de hoje, para que essas bibliotecas recebam esse acervo e, a partir daí, a gente possa fomentar o nosso trabalho de letramento, eu gosto de dizer de letramento racial crítico, dentro dessas bibliotecas, muito em parceria com a Gerê, né, com a Secretaria de Educação, para poder justamente alinhar essa aliança e essa articulação que precisa ser feita da cultura com a educação a partir desse equipamento que são as bibliotecas, que ficam em lugares estratégicos e que tem muitas escolas em torno. Então, projeto para o ano que vem é a gente articular isso aí e trabalhar de maneira mais próxima. E junto com isso, toda essa política, né, eu acho que eu já falei bastante, estou bastante satisfeita nessa articulação que a gente tem feito. O Novembro Negro, a gente aqui na Cultura tem uma programação intensa, fortalecendo, fomentando a cultura e a arte negra nessa cidade, essa celebração. Como eu já disse aqui, o lugar da arte e da cultura ele é um lugar muito caro para as populações negras, para os grupos negros do nosso país, porque foi através da arte e da cultura, foi o lugar que a gente, primeiramente, num contexto extremamente violento, de escravização, de colonização, que a gente conseguiu resistir, ressignificar, preservar saberes, valores civilizatórios, cosmovisão de mundos foram preservadas através da arte. E a partir disso, o Novembro Negro ele vem muito mostrando isso significativamente, potencializando manifestações artísticas e culturais dentro de toda a cidade, juntando aí, fortalecendo esse trabalho impulsionado e direcionado pela CEPI. Então, paro por aqui e axé para a gente nessa caminhada e nessa construção de um Rio antirracista. Axé, senhora. Muito obrigado de verdade por toda essa aula que você traz para a gente sobre a importância da cultura negra para a construção da cidade, né, do Rio de Janeiro. Não existe Rio de Janeiro sem a nossa intervenção, sem a nossa contribuição. Então,
vamos seguindo, vamos falar agora um pouco de juventude, né? Vamos falar um pouco de juventude, chamar a Natália, da Juve Rio, né, que é subsecretária da Juventude, da Juve Rio. Natália, nós já fizemos uma ação, eu participei pessoalmente dessa ação que eu amei de verdade, de participar da inauguração da Casa da Juventude, que fica na Pavuna, junto com os alunos da Escola Municipal Hilton Gama, lá da Pavuna. Nós participamos lá, fizemos algumas atividades. Eu gostaria de Natália, você trouxesse para a gente a importância de pensar juventude, a importante missão, na verdade, que é uma secretaria nova, que foi criada, né, esse ano. Qual a importância dessa missão de carregar, de fato, pensar políticas públicas para a juventude carioca, especificamente para a juventude negra, sabendo os índices que nós temos aí da juventude negra, né, da questão do desemprego, da questão, infelizmente, do genocídio negro, que atinge os jovens negros, né, majoritariamente. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, Natália, desse desafio e dessa importância de se pensar a juventude numa secretaria especial dentro do governo municipal. É contigo, Natália. Bom, é um prazer estar aqui representando a Secretaria Especial da Juventude Carioca. Agradeço, né, a todas, todos e todes por esse momento, né, de troca tão rica nessa construção de uma prefeitura antirracista. Eu quero agradecer também aos colegas aqui que representam as instituições, que a gente tem feito uma construção ao longo, né, desses 11 meses de gestão, principalmente trazendo a importância do jovem negro periférico para a pauta da nossa cidade, né? Então, eu vou trazer aqui rapidamente o que a Juve Rio tem feito, caminhado, e também percebido com a juventude, né? A gente percebeu que a nossa juventude ela tem muito medo de morrer, de ficar desconectado e de sobrar no mercado de trabalho. Então, a gente começa a nossa gestão pensando muito o campo dos sonhos, né? Também antecipando um pouco, a gente tem uma construção, enquanto secretaria, né, de jovens que conhecem da periferia, que conhecem dos territórios periféricos da cidade, muito pela nossa história e trajetória, né? Eu sou uma mulher parda, né? Atrás de mim um fundo branco, tenho meus cabelos longos e lisos. E o que eu percebo na minha construção, enquanto uma jovem também moradora da cidade do Rio, foi a minha percepção de como o subúrbio era totalmente diferente dos outros espaços que eu percebia e eu conseguia circular pela cidade. Então, a gente tem um olhar muito grande, né, dessa juventude, do sonhar da juventude a partir do seu território, a partir de você entender como o jovem ele consegue alcançar ou não os equipamentos, os acessos, né? Então, a gente trabalha muito a questão de olhar as instituições e como nós, né, enquanto executivo, podemos fornecer uma cidade mais inclusiva e promover assim os direitos, né, e as políticas temáticas da juventude. Então, quando a gente fala em números da nossa juventude, a gente tem hoje uma população muito grande dos jovens que não estudam e nem trabalham. Então, 19,6% da nossa população jovem da cidade se caracteriza como nem. E dentro dessa juventude, né, a gente ainda tem um dado que é bem alarmante, que quando a gente fala sobre jovens negros de 15 a 29 anos, somente 17,1% dos jovens que se autodeclaram negros são inscritos em novas oportunidades de trabalho aqui na cidade. Então, esse é um dado de 2021 e a gente percebe o quanto os jovens eles não têm conseguido o acesso universal às oportunidades. Então, a nossa pauta está muito grande em relação às oportunidades no mundo do trabalho. Então, a gente tem um programa voltado à empregabilidade, que é o Emprega Juve, e um outro programa voltado à proteção à vida, né? E também a pensar uma transformação do jovem a partir da sua emancipação, que é o programa Geração Transformadora. E quando a gente para pensar nessa construção de política municipal, a partir das ações intersetoriais e também trazendo a pauta antirracista, a gente percebe que uma cidade antirracista só se fará a partir de uma educação e a partir da construção dessa metodologia, né, para a gente trazer cada vez mais, pensar as ações. Mas essa educação antirracista, a gente, antes, né, o primeiro passo para entender ela é realmente abrir, né, todo esse leque e entender, pensar quais são essas manifestações racistas, o que elas estão sustentando, quais são as dimensões que a nossa instituição hoje, enquanto prefeitura, tem
feito, né, ou tem realizado para se pensar e desdobrar essa educação, né? Então, é muito importante a gente pensar a questão dos territórios, né, a questão da juventude negra periférica. Então, na nossa construção de Juve Rio, a gente pensa muito na questão da proteção à vida. Então, um território em foco para a gente é a Pavuna, né, onde nós inauguramos no dia 12 de agosto a Casa da Juventude da Pavuna, que é um local de acolhimento, principalmente voltado a um serviço especializado para a juventude, que é complementar às mais diversas secretarias, como assistência, saúde, educação. É um local, né, onde o jovem ele pode aprender e empreender sobre a sua relação com o território, sua relação até de sua autodeclaração, né? Algo que vem muito forte para a gente é como o jovem negro não se reconhece. E muitas vezes ele não atinge oportunidades por alguma questão em relação à sua forma de se vestir, a forma como ele se julga já em relação ao uso do seu cabelo, enfim. A gente tem visto muito que os jovens não têm sonhado. Então, todas as nossas ações são voltadas para o campo dos sonhos, né? A Carol bem lembrou, né, a ação do Diverso Feminino, que foi uma ação linda com as internas na socioeducação do Degase, onde a gente percebeu, né, toda a afinidade e também a percepção dessas jovens para fotografia, para colagem, para montar uma exposição colaborativa, para estar em exposição no planetário e a importância que a gente tem de fazer os jovens sonhar, né? Então, é muito importante que a gente consiga, né, levar para o jovem, né, que o acesso à tecnologia está na palma da mão dele, que ele consegue, sim, sair dos territórios periféricos e fazer uma visitação nos equipamentos municipais. Então, a gente precisa muito trazer a presença negra, né, nos territórios, né, onde o jovem está ali, né, residindo, mas também levá-lo ao direito à cidade. Então, dentro do nosso eixo de geração transformadora, para o próximo ano, a gente tem um grande projeto, que é o Pacto pela Juventude, onde a gente realmente traz para os jovens um olhar de cooperação e paz. E a gente não quer mais ver, né, 78% dos mortos em ações policiais jovens são pretos e pardos. Então, por que o negro que sofre com essa insegurança? Quando a gente fala em território, a gente vê que os territórios onde mais matam os jovens na cidade são territórios da Zona Norte, também Zona Oeste, mas principalmente a Grande Pavuna. Então, a escolha estratégica da Casa da Pavuna, inaugurada em agosto, na região da Pavuna, vem muito de encontro ao que nós já participamos, né? Hoje a gente é comitê executivo, fazemos parte do Comitê de Prevenção a Homicídios de Adolescentes e Jovens do Estado do Rio de Janeiro. Lançamos em agosto a Carta do Adolescente Seguro, onde a gente se propõe que todos os nossos equipamentos para a juventude, nossas ações, sejam pautadas para a proteção à vida. Então, a gente quer o jovem negro periférico vivo, ocupando a cidade, tendo espaços e protagonismo, assim como os jovens, né, que no dia 11 de agosto, no dia do estudante, os alunos, né, da Hilton Gama, fizeram um mural lindo que a gente chamou do Mural dos Sonhos da Juventude Carioca, lá na Casa da Pavuna. E aí eu convido a todos, né, a estarem lá na rua Sargento de Milícia Sem Número, conhecendo os espaços da casa também. A casa se divide numa sala de formação e uma sala de coworking, mais um jardim que a gente também faz algumas atividades com os jovens. E ele está aberto sempre de 9 às 17, todos os dias, de segunda a sexta, e é um local de recepção da juventude. A gente tem um olhar de um atendimento individual, por uma parte do serviço social da casa, onde a gente faz um acompanhamento, né, faz ali uma primeira aproximação do jovem com suas demandas, né, sejam elas demandas de cunho social, profissional, e a gente consegue, a partir desse primeiro contato, trazer o jovem para as ações e programas da Juve. E quando a gente fala, né, de ações e programas, e que a gente traz também na nossa fala o lugar da educação antirracista, a gente precisa reconhecer que o racismo também existe nas instituições, né? Então, a gente tem hoje, dentro do nosso referencial de atendimento da juventude, um olhar muito importante para o acolhimento do jovem, né? Esse serviço especializado com a juventude. Então, hoje a gente faz algumas ações, para além das ações permanentes da Juve Rio, ações mais pontuais em relação a jovens em população de rua,
a jovens que sejam vítimas, né, de algum tipo de violência. Então, a gente olha sempre que a gente precisa ter esse olhar, né, de aproximação do jovem e não de repeli-los enquanto instituição, enquanto Secretaria de Juventude. Então, é muito importante, né, que a gente traga uma atenção cotidiana nessa construção dos equipamentos públicos, para que os jovens se sintam pertencentes também a esses equipamentos e também consigam construir a sua identidade em relação ao seu território. E quanto às ações do Novembro Negro, tem sido muito importante para a gente, junto com a CEPIR, junto com a SMC, com a SME, com todas as secretarias parceiras e que fazem parte do Comitê de Relações Étnico-Raciais, a gente pensar que essas ações elas trazem para o jovem da nossa cidade um empoderamento, né, de voz e vez. Então, a gente tem realizado algumas ações, né? A gente começou na última segunda-feira e vamos ter até dia 29 de novembro, até dia 6 de dezembro, a oficina de tranças, né? Que a gente traz o projeto Dona Barbosa, onde a gente está trazendo o empoderamento através da profissão da transista, que é muito importante, que é uma profissão que hoje gera renda, gera protagonismo e gera mais que dinheiro, gera um sonho na vida dos jovens que estão ali acompanhando e realizando o curso, né? Então, e está sendo feito lá na Casa da Juventude, na Pavuna. Uma outra atividade é o Passeio Cultural pela Pequena África, junto com a CEPIR, que tem sido uma devolutiva muito importante para a gente em relação a gente pensar no protagonismo do jovem, de sair de uma região periférica da cidade e vivenciar ali a sua história, reafirmar, né, o seu pertencimento e a sua identidade, até mesmo gerar nisso o simbolismo e também a influência na sua autodeclaração, né, o orgulho também de ser negro e pertencer aos territórios periféricos. A roda de samba, que em parceria com a Cultura, né, a gente está realizando no dia 29 na Arena Juvelina Pérola Negra, também na Pavuna. Então, a gente tem todo um olhar de trazer também outras atividades junto com a Arena Carioca, né, principalmente em relação a uma roda de trap, que é uma forma com uma expressão cultural muito forte ali na Grande Pavuna, principalmente ali na região dos complexos, né, de Chapadão, Pedreira. Então, a gente está trazendo cada vez mais o jovem reafirmando, né, as suas origens, a sua cultura, a manifestação cultural através do funk, do trap, que é muito importante ali na região e para todo o Rio de Janeiro. Então, é um pouco das atividades em que a gente tem caminhado, e eu acho que, para encerrar a minha exposição, a gente só tem que trazer sempre que os ideais de uma luta por direitos dos jovens e políticas públicas de juventude, ela precisa ser transversal. Então, a gente precisa trazer o olhar intersetorial. Então, para isso, a gente hoje tem na JuveRio o Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para a Juventude, onde a gente tem as mais diversas secretarias, órgãos e organizações participando na construção real de uma prefeitura, né, antirracista, e através de protocolos de intenções e firmados entre as secretarias participantes, a gente traz cada vez mais a pauta da juventude, né, e pauta a juventude internamente enquanto executivo. E eu acho que o mais importante também, acho que foi na fala da Carol e também na fala das outras companheiras, que é o olhar, né, da formação do gestor público para a questão antirracista, né? Então, eu acho excelente, assim, eu só tenho agradecimentos ao Cefet pela minha formação. Eu fiz o curso de extensão de Relações Étnico-Raciais em 2015, quando eu estava finalizando a minha graduação. Foi um divisor de águas, assim, na minha carreira, pensar como a gestão pública hoje precisa que a gente traga cada vez mais a transversalidade da pauta das relações étnico-raciais. Tanto que essa construção, assim como uma jovem gestora aqui municipal, trouxe a construção da nossa secretaria. E hoje, na nossa constituição aqui de secretaria, né, institucionalmente, nós temos a nossa gerência de relações étnico-raciais. E é muito importante, né, que todas as secretarias e órgãos da prefeitura tenham esse olhar, não só para a formação de gestão de pessoas, mas principalmente para promover ações dentro dos mais diversos setores. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar e promova essas ações. E eu acho que é um pouco isso. Eu agradeço muitíssimo essa participação. Luan, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço de verdade a participação, Natália. A gente é parceiro, né? A gente sempre está
aí articulando, se falando. Eu penso que o público que está assistindo a nossa mesa percebeu na fala de cada uma as articulações. Porque fechou cultura, porque em parceria com a juventude, em parceria com o planetário, em parceria, sempre estamos interligados. Isso é importante, né? Porque a transversalidade, ela é, de fato, um norte, né? De uma construção mais plural, né? Uma construção mais diversa de política pública. E, para finalizar, vou chamar aqui a Ládia, da CEPIR, né, coordenadoria especial, né, de promoção, políticas de promoção à igualdade racial, sob o comando do Jorginho, nosso querido Jorginho. A Ládia vai falar um pouquinho aí de alguns projetos que a CEPIR está idealizando, de algumas ações, enfim, tem várias, Lab CEPIR, enfim, tem várias outras articulações. Novembro Negro, né, inclusive. Então, Ládia, fique à vontade, a palavra é sua, manda brasa aí pra gente. É difícil até começar uma fala depois de tantas mulheres maravilhosas falando. Mulheres essas que são referência para mim também. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui compondo essa mesa, ao lado de todos vocês. Como bem disse a senhora, né? Minhas companheiras aí de luta, de tudo. Eu sou a Ládia, eu sou uma mulher negra, eu estou com cabelo trançado para trás, de blusa azul, com os detalhes brancos e amarelos. A idealização do Novembro Negro, para a gente, enquanto CEPIR, é muito mais do que a transparência de quem nós somos, né? Uma equipe majoritariamente negra, eu, Jorge, Jaqueline, Evelyn e agora o Léo também. Quando a gente pensa isso, essa ação Novembro Negro, a gente pensa muito da nossa história também, né? Nossa história, nossa bagagem, nossa experiência. O Novembro Negro é um conjunto de ações que já são feitas durante todo o ano, né? Só que nesse momento a gente celebra essas ações, a gente coloca mais em evidência essas ações para o público. E aí, quando a gente pensa isso, não tem como a gente pensar um Novembro Negro sem ser coletivo, não tem como a gente não pensar um Novembro Negro em coletivo com a Secretaria de Cultura, em coletivo com a Fundação Planetário, em coletivo com a SPM, com a Juve Rio, com a Saúde, enfim, com todas as secretarias que estão compondo, com a SME, enfim, com a GERE, não tem como a gente pensar esse Novembro Negro sem fazer esse diálogo intersetorial. E é isso, né? Como já foi dito aí por todo mundo, a gente está vivendo um momento de uma gestão pública mais preta, então a gente está vivendo um momento naturalmente de identificação também, né? De ver um pouco da gente nos outros setores, um pouco da nossa história também sendo contada por outras pessoas. Então, o Novembro Negro ele é plural, ele é intersetorial. A gente cria esse grande guarda-chuva, mas certo de que outras pessoas também vão somar, vão fazer acontecer. Nós estamos realizando ações aí desde o dia 1º de novembro e até o último dia desse mês nós também tivemos ações. Em parceria com a SME, com a SMC, desculpa, a gente teve mais de 5, 6 ações. Com a GERE, a gente tem aí o Circuito de Herança Africana, também feito em parceria com o Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, o nosso IPM, que é validando cada vez mais a 10.639 e fazendo ela acontecer de forma plena. A Fundação Planetário, nós tivemos aí a realização do baile Disco Voador, que é ainda reforçando esse discurso da Carol, de que a gente precisa abrir esse equipamento, quebrar mesmo a porta dessa gaiola, né? E trazer cada vez mais a população aí para dentro desse espaço, desse equipamento público de suma importância. A Juve Rio, a gente também somou em várias ações, a gente está somando, aí é nosso parceiro. A SPM, então, nem se fala. A gente, Tainá, que é aí a nossa grande força. E também a secretária Joyce Trindade, enfim.
Acho que é isso, acho que o Novembro Negro é muito do que a gente é o reflexo do que a gente é o reflexo desse Rio de Janeiro, dessa gestão comprometida com a pauta antirracista e certa de que a gente precisa, como a Carol bem disse, governar para essa maioria. Né? Nós somos 56,8% da população dessa cidade, então o que a gente trata, o que as pessoas tratam como minoria, nós somos a maioria, né? Nós estamos aqui em grande maioria e a CEPIR, né, está impondo a Secretaria de Governo diz muito sobre o comprometimento dessa gestão, diz muito o quanto o nosso prefeito Eduardo Paes está comprometido com essa causa, está comprometido com essa pauta e é muito sensível a isso. O nosso prefeito Eduardo Paes, o nosso secretário Marcelo Calhero, são pessoas muito atentas a essa pauta. E a construção da CEPIR fazer parte dessa secretaria diz muito sobre isso. E a gente está aí, juntos, fazendo acontecer e sempre abertos a essa parceria e sempre aberto para receber a nossa população. Quero agradecer mais uma vez o convite e dizer que eu estou muito feliz, gente, de estar participando dessa mesa. É tipo um sonho de adolescente que está se realizando, sentar na mesa das pessoas legais. Obrigada. Nada. Eu que agradeço a Ládia, nossa queridona, encerrando aí nossa mesa com essas falas importantíssimas. Acho importante a gente marcar aqui que a população negra, ela não é só resistência, ela não é só luta, ela precisa viver a cidade, ela precisa curtir a cidade em que reside, em que foi criada, em que habita. Nós precisamos também rir, nos divertir, dançar, brincar. Não é só luta, né? Como dizia Beto Sem Braço, que espanta a miséria é festa. Isso para mim aqui é festa. Nós todos reunidos como gestores públicos, pensando a cidade de uma ótica negra. Então, muito obrigado por essa conversa. A participação de vocês nessa roda enriqueceu nossa primeira jornada e colaborou para chamar a atenção dos nossos professores, público em geral, para a urgência de entender a importância das temáticas das relações étnico-raciais, tanto na cultura, na formulação de políticas públicas, em diálogo com a educação. Temos certeza que esse diálogo instigará o seu interesse em aprofundar conhecimentos sobre o tema, a fim de enriquecer as concepções sobre o ensino das relações étnico-raciais, influenciando sua prática pedagógica também nas salas de aula. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado e até a próxima mesa da jornada. A mesa de amanhã trará o tema que auxilia a pensar as relações étnico-raciais no currículo e nas práticas pedagógicas em nossa rede de ensino. Continue nos acompanhando no nosso perfil no Instagram, @gerer.smerj, e no nosso site. O link está no portal Rio Educa. Acompanhe também as ações intersetoriais que estão no calendário negro do Movimento Prefeitura Antirracista, nos canais oficiais da Prefeitura. E se você quiser estreitar o diálogo, não hesite em mandar mensagem para a gente no e-mail. Estamos esperando. gerer.sme@rieduca.net. Um forte abraço e até a próxima.